No vídeo de hoje, vamos tratar sobre a antena Yagi-Uda de mais de 6 elementos. Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma antena, né? E ela é responsável pela conversão da energia eletromagnética em energia elétrica, e também, né, vice-versa. E nesse trabalho, a gente vai tratar especificamente da antena Yagi-Uda. Ela é um tipo de antena, né, dentre vários que tem no mercado, e basicamente ela é igual a essa imagem que a gente tem aqui. Nós vamos tratar ela com mais de 6 elementos, a gente vai entender mais para frente o que cada elemento significa, e a gente também vai trabalhar sobre conceitos-chave, como o princípio de funcionamento delas, aplicações, vantagens e desvantagens, e assim por diante. A chave para compreender a antena Yagi é conhecer as fases das correntes que estão fluindo nos diferentes elementos da antena, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a antena Yagi e a gente tem aqui o elemento excitador, né, que é um elemento ativo. Ele seria esse primeiro aqui. Aqui atrás a gente teria o refletor. E os elementos que estão à frente, eles são os diretores, ou seja, eles servem para direcionar a onda. Aqui a gente pode perceber que o comprimento, né, do excitador deve ser lambda sobre 4, que é a mesma proporção que a gente encontra quando a gente estava tratando sobre linhas de transmissão em trabalhos passados. Sendo que, para frente, né, os elementos diretores da onda eletromagnética, a gente tem que a razão seria lambda sobre π. A gente também sabe que esses elementos, né, os diretores, eles são parasitas e eles operam irradiando seus sinais em uma fase ligeiramente diferente daquela do elemento acionado. Então o sinal é reforçado em algumas direções e atenuado em outras. Aqui a gente vê que os elementos adicionais da antena Yagi, eles não são acionados diretamente, ou seja, eles são passivos, né? Eles captam a energia do elemento acionado e eles são chamados, portanto, de elementos parasitas, né? Os diretores. E para obter a mudança de fase, um elemento pode ser indutivo ou capacitivo. A gente vai ver exatamente como que cada um trabalha mais para frente e que cada tipo de reatância, lógico, vai ter uma característica diferente. Aqui a gente vê dois GIFs que ilustram muito bem a antena Yagi-Uda. Primeiro vamos ver esse daqui. A gente tem o E, que é o exciter, né, o elemento excitador, aqui o refletor, e nós temos no caso dois elementos diretores. Lembrando que nesse trabalho nós trabalharemos com mais de 6, mas para efeito de ilustração, esse GIF ele ilustra muito bem o que a gente quer dizer. Então vamos observar que para frente do elemento excitador, a gente vê que a fase vai, né, ligeiramente mudando até que haja interferências construtivas nas ondas. Então a gente vê aqui as ondas se propagando em fase e por isso a gente vai ter um ganho nessa direção aqui. E o contrário acontece quando a gente vai para a direção oposta. Então a gente também tem uma diferença de fase, mas essa diferença de fase ela vai provocar interferências destrutivas, então a gente vai ter menos potência irradiando pela direção contrária, né? Aqui a gente vê o mesmo processo nesse GIF aqui, mas com uma visão, lembrando uma visão de calor, entre aspas, né? Da propagação da onda, como que ela se dá, e a gente vê que corrobora exatamente com esse GIF que está mostrando no caso, né, teoricamente. Agora a gente vai tratar sobre os elementos parasitas, né, que a gente falou no slide passado. E primeiro a gente vai começar pelo elemento indutivo. E se ele for indutivo, a gente vai verificar que as correntes induzidas vão estar em uma fase que reflete a potência do elemento parasita. Isso vai fazer com que a antena de radiofrequência irradie mais potência na direção oposta a essa forma de elemento parasita. E um elemento que faz isso ele é chamado de refletor. O elemento ele pode se tornar indutivo se você ajustar ele abaixo da frequência de ressonância. Isso pode ser feito adicionando fisicamente alguma indutância na forma de uma bobina ou mais comumente tornando mais longo do que o comprimento ressonante. E geralmente é feito com cerca de 5% mais longo do que o elemento acionado,
porque desse modo a gente economiza custos e ainda consegue manter o elemento mecanicamente como uma peça, tornando mais barato e mais forte. O princípio indutivo a gente pode também ilustrar, por exemplo, comparando com uma cavidade, uma resonant cavity igual micro-ondas, que também funciona com o mesmo princípio de LC. Não existe um capacitor e um indutor acoplado. A gente tem, por exemplo, aqui a gente pode verificar rapidamente um magnetron de micro-ondas. Então aqui a gente vê que se eu olhar para essas duas distâncias como eu tenho uma diferença de potencial e um isolante aqui, nós vamos ter um capacitor. Só que ao mesmo tempo, né, os elétrons que estão passando aqui, a gente vai ter uma trajetória que vai passar por esse círculo, né? Então a gente vai ter uma indutância ali. No caso do magnetron, né, esse exemplo que a gente está dando, a gente tem um LC junto, né? E no caso da nossa antena, a gente pode ter eles separadamente, né? Agora falando do elemento capacitivo, ele vai ser verificado se as correntes induzidas estão em uma fase que vão direcionar a potência irradiada por toda a antena na direção do elemento. Então, esse é o elemento diretor por definição. E pode ser feito um ajuste capacitivo acima da ressonância, ou seja, percebam que é o contrário, né, do elemento indutivo, porque eles são, logicamente, como já visto ao longo do curso, complementares. Isso pode ser feito também adicionando fisicamente alguma capacitância ao elemento na forma de um capacitor, como a gente viu, por exemplo, no exemplo do magnetron, né? A gente pode ter entre os elementos diretores, a gente vai ter condutores e o ar seria um isolante. Então a gente tem um capacitor ali, né? Idealmente falando. E a gente pode tornar ele também 5% mais curto do que o elemento acionado, igual a gente disse do elemento indutivo, né? Só que seria o complementar dele. E a gente verifica que a adição de mais diretores vai aumentar a diretividade da antena, aumentando o ganho, porque vai aumentar o número de interferência construtiva, mas a consequência disso é que a gente vai reduzir a largura do feixe, né? E a duração dos diretores sucessivos vai ser ligeiramente reduzida também. Se puder voltar, por favor, para a apresentação. Isso, que aumenta um pouquinho a letra para mim. Obrigado. Então, vamos falar agora sobre algumas considerações sobre o ganho. Né? O que interfere no ganho? Então a gente tem alguns fatores principais. Primeiramente, o número de elementos. Né? Quanto mais elementos a gente tiver nessa antena e aguda, maior o ganho que nós teremos. Né? No caso, a aguda ela tem apenas um elemento ativo e um elemento reflexivo. Então a gente sempre vai adicionando apenas elementos diretores. Cada um deles faria um ganho, uma interferência construtiva nesse sinal. Outra questão seria o espaçamento entre esses elementos. Isso até é uma característica que a gente tomou como base, que, por exemplo, o elemento refletor deve ficar mais próximo do elemento ativo do que os elementos diretores. Isso é para que o elemento diretor reflita o mínimo possível da onda e o elemento refletor interfira construtivamente o mínimo possível. E outro elemento seria o comprimento da antena. Que quando a gente calcula essas posições dos elementos, o ganho geralmente é proporcional ao comprimento dessa matriz. Então, como a gente ia falando,
Aqui a gente tem também essa tabela que mostra exatamente uma expectativa de ganho aproximado, né, de acordo com o número de elementos em uma antena Yagi-Uda. A gente pode ver que a cada elemento que a gente vai adicionando, a gente aumenta um pouquinho esse ganho. Então a gente vê que com uma antena de dois elementos, que seria apenas o elemento ativo e o refletor, a gente teria um ganho de 5 dB. E quando a gente já chega lá para 7, o ganho já passa ali para 11,5 dB. Bom, agora sobre algumas características da antena Yagi-Uda. Vamos falar um pouco das vantagens. O primeiro seria o alto ganho. Depois, ela tem um fácil manuseio e manutenção. Pouco desperdício de energia, ela é uma antena bastante eficiente. E ela pode ser construída para trabalhar com uma ampla cobertura de frequências. Outra vantagem dela é que ela é uma antena que mantém um sinal extremamente direcional. Então, a tendência é que todo o sinal esteja focado naquela direção esperada. Já as desvantagens é que ela é bastante suscetível a ruídos e também a efeitos atmosféricos. E aqui a gente colocou propositalmente desvantagem como essa questão de ser extremamente direcional. Porque isso, dependendo do projeto, pode ser uma característica excelente, mas quando o projeto não requer esse tipo de comunicação mais direcional, de transmissão mais direcional, essa pode ser uma grande desvantagem que faça você optar por não utilizá-la. Aqui nós já entramos no software 4NEC2. Aqui à esquerda nós temos a antena projetada. Aqui ela está com apenas 7 elementos. E aqui a gente pode observar que o elemento refletor ele é bem mais comprido que os outros e também que ele está um pouco mais próximo do elemento ativo do que os demais. Então aqui nós temos os parâmetros, né, que nós utilizamos. A gente optou por fazer uma antena que trabalha na frequência de 900 MHz e, consequentemente, utilizando o valor da transmissão, utilizando a velocidade da luz no ar, né, a gente chega também a esse comprimento de onda de 0,333 metros. O que mais que eu posso abordar aqui? Isso, a impedância. Nosso objetivo era chegar nos 50 ohms de impedância, só que aqui nós acabamos ficando até próximos, mas não tão precisos. Nós atingimos 46 ohms com 7 graus negativos de defasagem. E aqui, por que nós chegamos a nisso? Porque o nosso objetivo foi tentar aumentar ao máximo o ganho. Porque quando a gente utilizou o software, ele oferece uma opção de otimização da antena e nele a gente tem que escolher quais os parâmetros desejados para que ele consiga otimizar automaticamente. Então nós optamos por maximizar o ganho, que chegou na faixa dos 10,94, e em detrimento dessa pequena variação na impedância. Mas isso, puxando para a nossa apresentação passada, é uma coisa que é mais fácil de ser lidada. Na última apresentação nós mostramos uma série de circuitos e esquemas que podem ser utilizados para fazer um casamento de impedâncias. Isso, dispositivos. Para fazer um melhor casamento de impedâncias.
é importante a gente ver também como que esse ganho, né, de 10,94, ele está próximo dessa tabela que a gente viu, né, que estava, no caso de 6, está entre 6 e 7 elementos, mas a gente vê que o software ele acaba corroborando, porque ele está bem próximo do valor que a gente tem aqui, que são valores, né, que a própria tabela fala que são valores aproximados. Outra coisa que é importante a gente pontuar é que o programa ele trabalha com inteligência artificial. Então, quando o Bernardo explicou a questão da gente ter achado uma impedância de 46,1, é porque o programa, né, ele vai fazendo através de inteligência artificial como algoritmo genético, né, o Evolve, e ele vai tentando achar soluções dentro daqueles intervalos que você coloca como referência. Então, muitas vezes você pode cair, por exemplo, no mínimo ou no máximo local, ao invés de um mínimo e um máximo global. Então, é um problema muito conhecido na engenharia, né, que a gente trata principalmente em cálculo 2, né, com método de otimização de Lagrange, enfim, a gente não vai entrar, né, no mérito disso, mas essa limitação do software é que faz com que a gente não chegue no 50 cravado com zero de defasagem. Outra coisa que a gente tem que pontuar é que a radiação, a eficiência de radiação colocada aqui é de 99,58. E a gente tem como input power, né, a gente tem 100 watts. Isso quer dizer que a gente tem uma eficiência de 99,58 watts sendo irradiado na direção que a gente quer e 0,42 watts sendo irradiado em direções que não são do nosso interesse. E, dessa forma, a gente pode pegar aqui e fazer uma conta rapidinho de 99,58 dividido por 0,42 para a gente ver a relação, né, frente-costas, não em dB, né, a gente está vendo em watt, e a gente chega no número de 237. E além disso, né, a gente, através do software, a gente também conseguiu o log, né, um log de todos os dados, né, então a gente vê que o software ele é bem completo, né. Aqui a gente pode ver, né, minimizando aqui, a gente pode ver, todos os dados, né, obtidos, tudo certinho. E vamos voltar para a apresentação. Você tem alguma coisa mais a pontuar aqui, Bernardo? Não, nesse slide não. Pode passar, por favor. Aqui nós já temos o diagrama de radiação, isso em 3 dimensões, né? Então aqui a gente colocou vários ângulos para facilitar a visualização. E a gente nota que, especialmente essa barra da esquerda, nos mostra onde está concentrado essa energia essa energia que está sendo transmitida. Então a gente vê que quanto mais puxado para o rosa, mais avermelhado, mais puxado para o rosa, maior a energia. Então a gente vê que está bem nessa pontinha. Enquanto o restante quase todo está num azul claro, apenas na direção que nós queremos transmitir essa informação está contida a maior parte do sinal. Aqui também esse mesmo diagrama de radiação, só que no caso a gente analisando ele de maneira polar, né, e em duas dimensões. Então a gente tem aqui à esquerda o plano vertical e à direita o plano horizontal. Bom, a gente observou através desses resultados obtidos no software como a antena e a guilda se comporta, como ela irradia, né, e quais essas dimensões necessárias para adequar os parâmetros elétricos desejados. A gente viu também como ela opera para direcionar as ondas através de interferência construtiva e destrutiva e como a gente obtém o ganho através dessa topologia.
E além disso, a gente também pôde confirmar mais uma vez todo o conhecimento que a gente adquiriu na disciplina, né, principalmente linhas de transmissão, né, irradiação, troca de meio. Então, todos esses conceitos, indiretamente, eles estão acoplados na teoria da antena guiúda. Então, acaba que, por mais que a gente esteja analisando um tipo específico de antena, a gente não deixa de ter usado todos os conceitos que a gente trabalhou ao longo desse semestre. Bom, Ao print. longo do trabalho também, pode ir, Bernardo. Não, pode ir. Então, ao longo desse trabalho também é o que eu disse, a gente conheceu a antena e a guiúda. E a gente viu como ela funciona, a gente viu as modelagens, as vantagens e desvantagens e como a gente pode projetar ela. A gente também verificou através do software que o Bernardo falou muito bem, o 4NSE2, e a gente simulou essa antena do jeito que foi proposto, né, com mais de 6 elementos, com uma frequência maior do que 850 MHz, e todos os parâmetros propostos pela professora para a gente fazer nesse trabalho. Então, com isso, tanto eu como o Bernardo, ao longo do desenvolvimento desse trabalho, ele também vai poder falar logo mais, ao longo das pesquisas, a gente aprendeu ainda mais sobre essa questão das irradiações das ondas, né? Esse ponto de vista novo, porque antes a gente tinha um ponto de vista mais de circuitos, né? Então agora a gente está tendo um ponto de vista mais de eletromagnetismo, né? Um ponto de vista mais amplo. E como que as tecnologias que a gente tem hoje em dia, que são de suma importância, como por exemplo as antenas, elas utilizam esses conceitos na sua base. E do mais, pelo menos da minha parte, todos esses conceitos trabalhados ajudaram bastante. E agora o Bernardo pode ficar com as considerações finais dele. Não, e realmente esse trabalho foi engrandecedor, bastante desafiador também. Sim. E inclusive se a gente for analisar as referências que nós utilizamos, a gente vê uma lista bastante extensa, inclusive com algumas normas técnicas que foram criadas a respeito da antena da antena Yagi-Uda. Sim, que a gente pode conferir todas, né? Se quiserem checar todas essas referências. E da minha parte, eu já me despeço. Se o Bernardo quiser adicionar mais alguma coisa, fica à vontade, viu, Bernardo? Não, por mim também isso é tudo. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. É isso, Úrsula. Valeu, muito obrigado pelo semestre. Um abraço e até mais.